Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu quero conversar com você, jovem professor, jovem professora, a respeito de um tema bem delicado, um pouco chato às vezes, mas que eu acho importante tratar aqui, principalmente quando a gente fala sobre ser professor em início de carreira. É a temida e a famosa síndrome do impostor. Bom, se você tá chegando agora aqui no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo, enfim, você já sabe. Quando você se inscreve e reage a esse vídeo, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para outras pessoas também que possam achar esse conteúdo bacana. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo com essa temática porque eu recebo muitos comentários de professores, muitos desabafos também, principalmente lá na minha rede social do Instagram. Se você não me segue, aproveita e já segue aqui. Eu tenho o Twitter também, o TikTok, enfim, mas lá no Instagram e no Twitter eu tô um pouco mais ativa agora. E eu recebo muitos comentários de professores falando sobre não se sentirem seguros ou seguras para estar em sala de aula. Para vocês terem uma ideia, eu recebi um comentário de uma professora que tá em sala de aula há 10 anos, mas que ainda se sente insegura sobre saber o conteúdo, entender sobre história. E eu fiquei muito chocada com isso. Não no sentido de julgar essa pessoa, mas de tentar entender da onde vem toda essa nossa insegurança, que é algo que eu também passei e passo ainda. E então eu resolvi conversar com vocês nesse vídeo, falar um pouco das minhas estratégias, dar algumas dicas que talvez possam te ajudar. Sabe aquele vídeo para você se sentir assim, nossa, não sou só eu que penso sobre isso, existem outras pessoas também que estão pensando dessa forma? Então essa é a minha ideia. Bom, se você não sabe, basicamente a síndrome do impostor dentro da psicologia é aquela ideia de que aquele sentimento que a gente tem de que nós somos uma fraude, de que um dia alguém vai descobrir que na verdade a gente não entende de tudo aquilo que a gente tá fazendo, falando, que a gente tá aqui só fingindo mesmo que entende, mas que um dia alguém vai chegar e apontar e vai mostrar pra todo mundo que você não sabe de nada daquilo que você, trabalha, daquilo que você tem de especialidade. Então é esse medo de que alguém descubra que na verdade você não sabe o que você fala que você sabe, ou até mesmo aquela ideia de que você não merece o emprego que você tem, o cargo que você está, que você não merece chegar aonde você chegou. Isso é muito comum e eu já vi outras professoras e professores falando sobre isso. Eu acredito que seja uma questão também muito forte quando a gente fala sobre as mulheres. Então eu percebo que nós, professoras, temos isso muito mais forte no nosso dia a dia. Isso é óbvio que a gente pode pensar em toda a questão patriarcal da nossa sociedade e até mesmo uma amostra de como o patriarcalismo não quer que a gente avance em outros lugares, esteja em outros cargos de destaque, até mesmo porque mulheres não estão plenamente em igualdade com relação aos homens em cargo de chefia, de gerência. E quando a gente fala da sala de aula, a gente sabe que a maioria das professoras são mulheres, né? A coordenação e a direção e assim vai. As pessoas que trabalham com a educação são mulheres, mas muitas vezes elas não são tão ouvidas ou se sentem tão seguras quanto deveriam. Eu já falei sobre isso numa live que eu fiz pro Museu de Arte de São Paulo, pro MASP. Eu vou deixar o link da live aqui para quem quiser dar uma olhada. Ficou bem legal essa live, a gente teve uma discussão bem bonita, assim, a respeito disso. E também eu queria convidar vocês para dar um pause nesse vídeo, clicar no card que eu vou deixar aqui do meu primeiro vídeo do canal. Na verdade, não é o primeiro, é o segundo vídeo, tá? Que é o vídeo em que eu fiz realmente com a Lígia, que é a minha editora aqui do canal, no estúdio, com microfone, que eu realmente tive que me expor na câmera junto com outra pessoa que estava filmando. E eu quero que vocês vejam a minha postura nesse vídeo, a minha postura corporal, tá? Tipo, no sentido de que eu tô curvada, simplesmente curvada, eu tô assim o tempo todo no vídeo. Eu sei que eu vejo esse vídeo hoje, e tem aí 2, 3 anos, na verdade, e eu me sinto como se eu estivesse assistindo uma outra pessoa. Porque, claro, gente, eu nunca tinha gravado em vídeo, me exposto dessa forma tão grande, porque eu sou uma pessoa muito discreta na minha vida privada e sou uma pessoa que, gente, eu não gosto de ser o centro das atenções, no sentido de que as pessoas reparem, me julguem, enfim. E de repente eu tava gravando um vídeo pro YouTube
dentro de um estúdio com uma outra pessoa me assistindo, e essa pessoa era minha ex-aluna, né, da escola. E, enfim, muita coisa passava na minha cabeça. E quando você vê esse vídeo, a minha postura, o jeito que eu tô, eu sinto que eu tenho ali todo um conhecimento histórico, que aquilo lá eu não duvidava, mas a minha insegurança era tão grande que isso reflete na minha postura corporal. E eu acho muito louco, assim, de ver a diferença dos meus vídeos mais atuais. A segurança que eu tenho, óbvio, já me acostumei de falar aqui com a câmera. Claro, não sou 100% segura nesse sentido, mas eu melhorei muito. E em sala de aula foi exatamente a mesma coisa. Eu sinto que quando eu comecei a dar aula e hoje em dia eu sou totalmente outra pessoa em sala de aula. Sou outra pessoa em vários sentidos. E essa questão da segurança foi a que mais mudou ao longo dos anos. Então, para esse bate-papo ficar um pouco mais organizado, vocês sabem que eu sempre gosto de organizar assim no canal, eu vou separar em tópicos, tá? Em primeiro lugar, eu quero falar com você que tá começando, para você entender que é normal essa insegurança. Você nunca esteve na frente de 30 pré-adolescentes ou adolescentes, gente, é um campo de batalha, né? Vamos combinar. Que pensam de forma totalmente diferente uns dos outros, que estão com as suas próprias questões, e você tá começando a dar aula. Você estava acostumado a falar em seminários da faculdade, em congressos, sei lá, para pessoas que estão relacionadas ali no seu dia a dia e fazem parte do mesmo contexto que você, e de repente você é jogado numa sala de aula. Então é super normal. Tanto que é normal essa insegurança, que aí a gente começa a pensar o que fazer para amenizar, para melhorar isso. Muitos professores ficam com vergonha ou têm medo de levar anotações da sua aula. Como é que eu vou organizar meu quadro, próprio conteúdo em si, porque, gente, a gente aprende na faculdade historiografia, questões específicas, como, por exemplo, a data da Revolução X ou o partido que estava relacionado dentro daquela questão política, você nem lembra. Você vai começar a retomar isso, mais especificamente, dando aula. Então não tem problema nenhum você levar um caderno, você anotar, você organizar a sua lousa nesse caderno para depois passar para sua lousa, você anotar datas, pontos importantes que você sabe que vai ser difícil ali naquele momento. Gente, não tem problema nenhum fazer isso. Você organizar, dar uma olhada, professores super experientes ainda fazem isso. E isso mostra que você está comprometido com a sua aula. De repente, se um aluno fizer uma pergunta para você, e aí eu tô me colocando nesse lugar, porque os alunos vivem me fazendo perguntas que eu não sei a resposta. E é super normal. Então, nossa, mas quem era o irmão do rei fulano? Em que ano acabou a guerra da Europa? Sabe? Eu não sei, gente. Eu sou péssima com datas. E sou historiadora. Então, algumas questões já estão em mim ali, de tanto dar aula sobre aquilo. São 8 anos em sala de aula, então tá ali mais tranquilo. Outras eu preciso consultar. Eu preciso ter certeza. E o que eu falo pros meus alunos? Olha, eu vou consultar em casa. Se eu não consigo abrir na hora lá o celular, dar uma olhada com mais calma, eu vou consultar. Na próxima aula eu te trago. Na próxima aula eu falo com você sobre isso. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Outra tática que me ajudou bastante, uma estratégia que me ajudou bastante nesse início, era entender como que seria a minha postura em sala de aula, como que eu ia me organizar. E aí eu fazia primeiro no caderno, anotava aquilo, porque eu sou muito de anotar e de me organizar. Então minha lousa vai ser assim, esse tópico vai acontecer aqui. Eu estudava muito antes de dar uma aula, então eu demorava muito para preparar uma aula. Estudava com videoaulas aqui do YouTube, de outros professores, pegava um livro, dava uma olhada, me organizava toda, porque eu queria estar munida de tudo. Se algum aluno me perguntasse, eu ia ter resposta. Claro que isso era muito cansativo e tomava muito o meu tempo, né? Mas hoje eu fui melhorando essa questão. E outra tática, estratégia que eu fazia era praticar a minha aula sozinha. Então eu entrava aqui no quarto, colocava minha organização como se eu tivesse com uma lousa e falando sobre isso, e dava a minha aula. Eu ensaiava a minha aula antes de eu fazer ela. Claro, não era possível fazer isso sempre, porque, gente, você dá, sei lá, 30 horas de aula na semana. Mas quando tinha um assunto específico que eu tinha mais insegurança, ou quando era uma turma que me gerava mais insegurança, eu treinava, eu ensaiava. E dava super certo. Parece uma coisa meio estranha até falar isso, um papo meio coach, mas é uma questão bem importante, além de tudo que eu falei, que você seja gentil com você mesmo. A gente costuma ser o nosso pior crítico e a gente costuma pensar o
quanto as pessoas vão nos julgar. Esse é o nosso maior medo, geralmente, de quem tem a síndrome do impostor ou quem tem uma insegurança muito forte. Então, pense aonde você chegou. Você fez uma graduação, você passou por seminários, por provas, avaliações de todos os tipos. Você tá numa sala de aula porque você tem essa capacidade, você foi contratado por essa escola, você passou nesse concurso porque você tem essa capacidade. Então, use isso. Pense o tempo todo nas suas conquistas. Ao invés de ficar imaginando um monte de coisa que pode acontecer se caso você errar determinada data. Gente, errou. Errei, gente. Apaga a lousa, coloca a data certa e vida que segue, tá? Então, acho que esse é um conselho muito bacana também. É legal porque eu tô falando tudo isso aqui pra vocês, né? Como se eu tivesse nascido sabendo tudo isso. Mas não foi assim. Nem sempre foi assim. E faz pouco tempo que eu tento usar essas estratégias e que eu me conheço melhor pra poder trazer isso aqui pra vocês com tranquilidade. Mas teve uma questão muito importante pra mim, que foi o autoconhecimento. Que foi focar também nesse meu autoconhecimento e buscar ajuda terapêutica. No meu caso foi necessário. Eu faço terapia já tem 2 anos e meio agora, e isso me ajudou muito mesmo. Não sei se é o seu caso, não sei se você tem toda essa necessidade, mas é um ponto importante você se conhecer, entender as suas potencialidades, até pra você saber, olha, vou focar nas minhas potências, isso vai ser legal pra uma aula, isso aqui que eu tenho mais dificuldade, eu vou precisar trazer estratégias pra melhorar e pra não me afetar tanto, não afetar tanto a minha insegurança. E se caso, mesmo assim, você ainda acha que é importante, é legal conversar com outros professores. Se você tem amigos que também são jovens professores, que estão começando, ou que já têm um certo tempo de experiência, que você confia, especialmente se você confia, é legal você trazer essas falas e conversar sobre essas angústias, porque outros professores também têm, só que a gente tem um pouco de medo de falar sobre isso, é um tabu, né? A gente não fala, tem muito professor que é experiente e que também não gosta de se colocar, então é legal você ter esses espaços de pessoas que você confia para conversar sobre e não se sentir tão estranho assim. Então é isso, jovens professores, jovens professoras, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se você tem alguma dica para amenizar aí essa insegurança, se você pensa sobre isso, já refletiu sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber, e até o próximo vídeo.